É simplesmente bizarro pensar que um manuscrito contendo verdades tão cruas sobre a mente humana foi trancado a 7 chaves pela própria família do autor. E não foi por 1 ou 2 anos, não. Esse texto ficou totalmente oculto e proibido por exatos 73 anos. O motivo? Um medo absoluto do impacto que essas páginas teriam na sociedade. Olá e boas-vindas a esta análise visual. Hoje a gente vai destrinchar um dos textos mais polêmicos, misteriosos e fascinantes de toda a psicologia humana, mais esperto que o diabo, escrito pelo lendário investigador do sucesso Napoleon Hill. Para começar a entender essa obra, a gente precisa quebrar uma ideia logo de cara. O diabo descrito e entrevistado aqui não é aquela figura folclórica, mítica, com chifres e um tridente na mão morando no submundo. Longe disso. O texto define essa entidade como uma força mental sombria, invisível e absurdamente poderosa. É uma energia negativa abstrata que, segundo as fontes, tem o controle ativo sobre a esmagadora maioria da humanidade. É algo que age direto na nossa cabeça. E tem uma citação genial, tirada direto do texto, que ilustra essa invasão de um jeito brilhante. A entidade diz o seguinte: eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Pensa nisso por um segundo. É assustador perceber que o espaço vazio, aquela falta de raciocínio crítico da nossa mente, vira um território perfeito para a manipulação e para o fracasso. Mas olha só, guarda isso com você. Até o final dessa explicação eu vou revelar o segredo supremo. A única pergunta que essa força obscura foi forçada a responder e que funciona como a chave mestra para libertar definitivamente qualquer pessoa dessa manipulação mental. Mas antes da gente avançar para as regras de libertação, é crucial entender de onde vem tudo isso, a autoridade por trás dessas descobertas. Napoleon Hill não era só um teórico de escritório, sabe? Ele foi o cara que passou décadas investigando, dissecando e decodificando as mentes mais brilhantes e produtivas do planeta. Estamos falando de gigantes absolutos como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Ele consolidou as leis práticas do sucesso no mundo real antes de ousar sentar e estruturar essa entrevista metafórica com a própria personificação do fracasso. E o grande cerne prático de toda essa obra se baseia numa divisão fascinante sobre como nós, seres humanos, funcionamos no dia a dia. De um lado, você tem a figura do alienado, que vem do termo original drifter. Essa é a pessoa que simplesmente deixa as circunstâncias externas e a opinião dos outros controlarem a própria mente. Falta autoconfiança, falta entusiasmo e, o mais alarmante de tudo, falta a vontade primária de pensar por conta própria. Do outro lado da moeda, a gente encontra o não alienado, aquele indivíduo raro que pensa inteiramente por si mesmo, que não se curva a medos infundados e que avança com um objetivo claro, não importa a oposição que apareça pela frente. Então, o convite que fica aqui é muito direto. Se existe aí a ambição de quebrar esse controle invisível que o sistema exerce sobre as suas decisões e o desejo de deixar o grupo dos alienados para assumir de vez o leme da própria mente, se inscrever neste canal é o passo definitivo. Nosso objetivo é trazer essas análises visuais justamente para fortalecer a sua independência mental. Pilar número 1, o ritmo hipnótico. Entrando agora de cabeça no conteúdo estratégico da obra, o autor desvenda o controle mental dividindo tudo em 3 grandes pilares. E esse primeiro conceito é, sem sombra de dúvida, um dos mais impactantes de toda a pesquisa. O ritmo hipnótico não é tratado como mágica, mas como uma lei natural. É a forma que a natureza usa para consolidar as coisas. Imagina só, pequenos hábitos negativos diários, como aquela procrastinação crônica, uma dúvida que te paralisa ou simplesmente a aceitação passiva de uma vida medíocre, tudo isso é lentamente capturado por essa lei. Com a repetição e o passar do tempo, o ritmo hipnótico transforma pensamentos soltos numa teia invisível, super forte e permanente. E sem nem perceber o processo, as pessoas se veem presas num ciclo que não conseguem quebrar, travadas no fracasso. Isso explica perfeitamente aquela velha máxima: a miséria adora a companhia. O ritmo hipnótico funciona literalmente como um ímã gigante. Uma mente focada na escassez atrai circunstâncias negativas repetidas e acaba se agrupando com pessoas e rotinas exatamente iguais. O hábito cria o ritmo, e o ritmo materializa a realidade. Mas toda essa mecânica deixa uma pergunta gigante no ar. Quais são as ferramentas que essa força negativa usa para plantar o início desse ritmo na nossa cabeça? Pilar número 2. As armas do diabo. É aqui que o manuscrito expõe de forma bem fria as ferramentas exatas de sabotagem, os atalhos usados para invadir o intelecto e cultivar o hábito da alienação. E a principal arma, a mais devastadora de todas, se resume a uma única palavra: o medo.
O texto lista 6 sementes primárias do medo na mente humana: o medo da pobreza, da crítica alheia, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Mas, prestando muita atenção nessa lista, Hill constata algo vital. O medo da pobreza e o medo da morte são disparados os 2 instrumentos mais eficientes de controle e paralisia. Quando o pavor de ficar sem dinheiro ou o medo do fim da vida sequestram a nossa mente, o espaço para o raciocínio crítico desaparece na hora. E aí, o ritmo hipnótico negativo domina. Isso nos leva direto para uma das partes mais controversas de toda a obra. O texto faz alegações bem pesadas sobre instituições super tradicionais. A fonte relata de forma explícita que essa entidade sabotadora enxerga grandes aliados nas escolas tradicionais, porque elas focam na memorização mecânica ao invés de ensinar como construir propósitos de vida e pensar de forma independente. Da mesma forma, o livro critica abordagens religiosas dogmáticas que usam o terror de uma punição após a morte para limitar a exploração mental. Claro, é importantíssimo deixar claro que a gente está aqui apenas relatando os fatos expostos na fonte original de forma totalmente imparcial. A grande sacada de Hill com essa analogia é alertar que a submissão cega e a falta de questionamento transformam seres humanos com um potencial incrível em verdadeiros robôs alienados. Pilar número 3. As leis da liberdade mental. Mas calma, porque felizmente existe um antídoto para tudo isso. Depois de mostrar as armadilhas do medo, o estudo revela as táticas de imunização definitivas. Para quebrar essa teia, a gente precisa agir de forma contraintuitiva. Um dos conceitos mais interessantes é a lei de aprender com adversidade. Quase todo mundo foge do fracasso como se fosse uma praga, né? Só que o texto mostra que a derrota carrega um baita propósito. Ela gera um clímax, um baque. O fracasso funciona como um botão de reset. Ele interrompe aquele hábito negativo, te obriga a limpar a mente, descartar o medo e começar um novo ritmo numa direção totalmente nova. E a base principal para erguer essa mentalidade blindada atende pelo nome de propósito definido. O manuscrito é muito claro. O único jeito real de assumir o controle da própria vida é definir exatamente o que você quer e traçar um plano para chegar lá. Ter um objetivo central hiperfocado funciona como o maior escudo do mundo contra a opinião alheia. A mente que sabe exatamente para onde está indo simplesmente não deixa espaço vazio para o medo entrar. É simples assim. A revelação, o segredo final. Bom, tudo o que a gente discutiu até agora preparou o terreno para o clímax dessa explicação. É a hora de cumprir aquela promessa que eu fiz lá no começo. A confissão que a entidade tinha pavor que chegasse a público. Mas antes de soltar essa bomba, olha para esse número, 98. Segundo o texto e validado pela pesquisa do próprio Napoleão Hill com mais de 25 mil pessoas, essa força opositora domina precisamente 98 de cada 100 pessoas. É um dado assustador. E a causa raiz disso não é a falta de inteligência nem falta de dinheiro. O que mantém 98% da humanidade estagnada é a mais pura e simples preguiça mental. A gigantesca maioria, infelizmente, entrega as chaves da própria mente só para evitar o trabalho duro de pensar de forma profunda e independente. E é por isso que o segredo final tem um poder tão absurdo. O segredo supremo, que a força das trevas foi obrigada a confessar, é a união do pensamento independente com a execução focada de um propósito definido. Foi exatamente essa combinação que o diabo admitiu que jamais conseguiria corromper. Quando existe a ousadia de não aceitar o medo que o mundo empurra e a coragem de caminhar com firmeza na sua própria direção, qualquer controle externo derrete. Essa é a engrenagem que destrói o ritmo hipnótico e liberta o verdadeiro potencial humano. Para fechar essa nossa análise, eu quero deixar uma provocação real e que exige honestidade brutal. Olhando para sua jornada hoje, a sua rotina está no piloto automático, cedendo aos medos confortáveis e à alienação da massa? Ou ela já está sendo rigidamente estruturada por um propósito definido? A transformação começa com essa autoanálise. Seja sincero e conta aqui embaixo nos comentários em qual estágio a sua vida está agora. E para continuar quebrando esse ritmo hipnótico e blindar ainda mais a sua mente, assista a próxima explicação desta série. A jornada não para por aqui. Um grande abraço e até a próxima.